a gente teve a oportunidade de olhar aí uma fala sua e gostamos muito do posicionamento e entendendo um pouco que, pelo menos, a gente sentia isso lá na Câmara. Eu percebi, eu estou lá como titular da CCJ, e a gente via uma voracidade muito grande de anistiar, de, enfim, conseguir liberar mais e esticar a corda principalmente na linha aí do pró-agronegócio, passando da responsabilidade, né? Porque a gente sabe que tem setores que são responsáveis. E a gente sentia que isso ia dar errado, e particularmente eu conversando com alguns membros lá do partido, até conversei muito com o próprio Rodrigo, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, que é do PSB, né, Rodrigo Agostinho, e a gente sempre conversava, isso daí vai vir de fora para dentro, isso aí vai repercutir lá fora, e o grito vindo de fora para cá vai assustar aqui no Brasil. E foi um pouco do que aconteceu, né? Mas aí, se você puder dar uma relatada aí como é que tem visto esses últimos, enfim, os acontecimentos que só estouraram agora, né? Mas estão vindo de um tempo para cá. É óbvio, quer dizer, na verdade, a realidade é muito próxima, talvez é até um pouco pior do que tem sido vinculado na imprensa, nos comunicados da Academia Brasileira de Ciências, que eu tenho ajudado a escrever, aos comunicados da SBPC, etc. Você está conversando com Ildeu e... Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Eu tive com os dois lá com o Maia, quando a gente estava pleiteando os 330 milhões do SBPC. Exatamente, eu estava viajando, não pude ir na reunião com o Maia, que eu estava numa reunião do IPCC em Toulouse na semana passada. Mas é o seguinte, quer dizer, evidentemente, o que eu acho que o Congresso deveria pegar é a questão da ilegalidade dos atos que estão ocorrendo atualmente na Amazônia. Porque, como você sabe, 99% dos incêndios que ocorreram de maneira ilegal, ocorreram inclusive em áreas públicas, onde o setor privado se apropria de áreas públicas que pertencem a todos nós brasileiros e fica por isso mesmo. Nem o judiciário tem qualquer ação nesse aspecto, nem os executivos, municipais, estaduais ou federal. É isso. A situação é muito clara, é muito simples. Então, o que eu acho que o Brasil tem que começar a fazer é fazer valer a Constituição, fazer valer a justiça, porque todos esses incêndios são ilegais. Isso num primeiro aspecto. No segundo aspecto é de que eles causam um prejuízo inestimável para a sociedade brasileira, né? Evidentemente compromete o futuro das novas gerações no Brasil, ao destruir um ecossistema que é crítico para a estabilidade climática do próprio Brasil. Então, o Congresso Nacional não atuar nesse sentido é mais um crime contra a população brasileira. Então, o aumento no desflorestamento foi de 84% no mês de julho, tá? O aumento detectado pelo INPE, e o aumento na incidências de queimadas no mês de agosto, ele pulou de 10.400 focos de queimadas em agosto de 2018 para 31 mil em agosto de 2019. Então, dobrou o desmatamento em julho e triplicou o número de focos de queimadas em agosto. É isso. E a gente sabe as razões. Com certeza. E a própria pregação da impunidade por parte do presidente, isso daí é como se resguardasse ou desse uma segurança de fazer o errado por parte de todos, né? Não há dúvida. Como é que esse impacto na Amazônia ele pode repercutir no desgaste ambiental, não só da Amazônia, mas no Nordeste especificamente? Se consegue se quantificar isso ou saber qual é o impacto direto?
Veja bem, o primeiro lugar, no nosso planeta, falar de impacto direto é uma coisa que hoje já não faz muito sentido, tá? Por quê? Bom, vamos falar do Nordeste brasileiro, tá? O Nordeste brasileiro está passando por um forte processo de desertificação. Isso. Um aumento da temperatura da ordem de 2 a 2,4 graus em muitos locais e com uma redução da chuva da ordem de 30%. Ou seja, uma região que era semiárida está se tornando uma região árida, tá? Com todas as implicações que isto, né, quer dizer. Ou seja, isto é causado essencialmente pelas mudanças climáticas globais. Isto não há hoje qualquer dúvida em relação a isso. Agora, as mudanças climáticas globais são causadas pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, dos quais o desmatamento da Amazônia é um dos maiores contribuintes. Você consegue medir a geração, ou estimar a geração de CO2 proveniente das queimadas na Amazônia? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dia de queimada nessa dimensão gera tantas toneladas de CO2. Sim, isso é fácil. Hoje, nós temos sistemas de sensoriamento remoto, como, por exemplo, o sistema MAP Biomas, que cruza os dados de focos de número de focos de queimadas com o ecossistema que existe naquela região. Sim. Tá? Com isso, como a gente sabe quantas toneladas de carbono tem por hectare em cada região amazônica, é uma conta muito simples e muito direta. Você saber, olha, aquele particular incêndio ou naquele particular dia, o Brasil emitiu X toneladas de CO2 para a atmosfera através das queimadas. O que é que de ação objetiva? Assim, qual seria um modelo atual de gerenciamento, de monitoramento ou até de punição de quem ultrapassa esses limites, né? Na nossa cadeia brasileira, por exemplo, a gente tem cadeia de acompanhamento, a gente tem o INPE e ele detém os sistemas oficiais que conseguem monitorar. Sim. Então, até aí, vamos supor que funcione. Quando comunica ao IBAMA, funciona ou já não tem mais a carência de corpo para poder acompanhar tudo? Bom, o IBAMA, onde é que tem falha, entendeu? Tá, o sistema do IBAMA que fazia este trabalho chama-se Previfogo. Certo. E esse sistema Previfogo, que tinha centenas de funcionários até 3 anos atrás, hoje foi reduzido a praticamente um único escritório, com pouquíssimas pessoas, sem qualquer possibilidade de fazer qualquer medida de apagar grandes incêndios na Amazônia. Além disso, o IBAMA foi desativando nesses primeiros 6 meses desse ano a maior parte dos seus escritórios regionais, exatamente para impedir a fiscalização desses grandes incêndios. Entendi. A gente eu ouvi isso lá em Brasília também, que foi se criando isso e se deixando muito claro para quem tinha interesse, enfim, de queimar, de matar, que a estrutura de fato estava sendo desmobilizada, enfraquecida, e que aí, pode ir lá que não vai ter fiscalização, que não tem gasolina para o cara fiscalizar, não tem. Então isso aí de fato aconteceu, né? Sem dúvida. Entendi.
A parte de punição, a legislação já tem um arcabouço necessário e suficiente para punir? Você não precisa de nenhuma legislação nova para punir crimes ambientais. Basta o judiciário querer punir. Basta o IBAMA multar e cobrar essas multas. No ano passado, a maior parte das multas que o IBAMA fez simplesmente não foram pagas. E vez por outra tem anistias, né? Qual é a repercussão internacional que você tem visto aí? É uma repercussão de fato muito grande e atípica, né? Sim, é evidente que o mundo inteiro está olhando o Brasil com olhos do pior depredador ambiental do planeta. Veja, vocês que fazem parte do Congresso Nacional, esta responsabilidade de ser vigilante em relação às ações de depredação do patrimônio nacional, esta função também é de vocês. Eu acho que a gente esperar que isso venha de fora do Brasil, tá? É uma possibilidade muito ruim, porque se o Brasil não tem instrumentos dentro do teu sistema de governança, né, para você parar um maluco desse tipo de destruir o país, aí nós estamos muito mais complicados ainda. Mas a gente não tem quantidade. Vou dar um exemplo. Como eu falei no início, eu sou membro titular da CCJ. Sim. Na quarta-feira passada, a gente entrou quase na madrugada, porque estávamos obstruindo no plenário para impedir que fosse reiniciada a reunião da CCJ para aprovar a PEC 187, né, do exploração de terras indígenas. Sim. E o presidente da CCJ dizia, pode ir até o horário que for o plenário, porque não pode ocorrer simultaneamente. Quando acabar o plenário, eu vou voltar à CCJ. A gente conseguiu fazer um acordo para desapensar, acho que a PEC 343, que era a que permitia a produção, a exploração de mineração nas terras indígenas. Conseguimos fazer um acordo para tirar ela, arquivar e só votar a 187, que é muito ruim, mas é menos ruim do que a outra. E aí, com isso, a gente desobstruiu o plenário e votou. Então isso foi na quarta. Na quinta não teve, seria na próxima terça-feira, que foi a terça-feira passada. Então foi logo depois do final de semana, onde a Amazônia foi a pauta do país e do mundo. Só se falou disso no final de semana. Sim. Na segunda-feira, o presidente Rodrigo Maia pediu ao presidente da CCJ, não paute essa PEC, isso é muito ruim para casa. Eu não estou dizendo que eu vou ser contra o conteúdo, eu nem conheço o conteúdo, o Rodrigo disse. Mas o momento não é esse. Ele pautou, o presidente pautou na CCJ e ganhou. Nós tivemos, acho, só 18 votos contrários. Então, tem instrumento para barrar? Tem, mas a gente é minoria, a gente não ganha no voto. Não ganha, tá claro. Então, na terça-feira passada, o mundo falando da Amazônia, enfim, o país inteiro olhando para isso, a Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma PEC na CCJ que trata para exploração de terra indígena. Você poder fazer contrato de arrendamento, de locação, de exploração de terra. Não bem quanto você, tudo isso. Então, assim, o que me preocupa é isso, quando eu falo de ter um agente externo, não é que resolva, mas que eu acho que o medo vai ser, não é uma causa desejada, não desejo que isso aconteça, não queria que fosse por esse caminho, mas eu acho que vai ser um caminho que vai ocorrer. Você tem uma estimativa de quanto por cento da área amazônica está desmatada hoje? Qual é o impacto? 20%, exatamente. Quantos? 20%. 20%. E aí são áreas que são exploradas com agronegócio, com o próprio desmatamento para vender madeira, tudo, né? Exato. E na verdade uma fração desses 20%, talvez uns 5%, são terras abandonadas, tá? Foram desmatadas, mas por falta de dinheiro foram abandonadas. Então nós temos que trabalhar na recuperação destas florestas desmatadas e abandonadas. Como é que você vê em relação ao interesse internacional de estar acompanhando, se aproximando disso? Nos apresenta um risco para a soberania aí do nosso território?
Veja, não existe qualquer questão associada com a soberania da Amazônia. Ponto. Isso não existe. Isso é uma história inventada pelos militares, por exemplo, para você simplesmente destruir a Amazônia cada vez mais e mais rápido, tá? Não existe um único país que tem como estratégia, por exemplo, tirar a soberania da Amazônia do Brasil. Isso não existe. Nem da Amazônia brasileira, nem da Amazônia colombiana, nem da Amazônia venezuelana, nem do Peru, nem da Colômbia, nem da Bolívia, tá? Então isso não existe. Isso é conversa para boi dormir. A recomposição das terras queimadas, ela é um processo muito demorado, naturalmente. É um processo muito lento. A floresta se recupera, mas ela pode demorar de 50 a 100 anos para ter a biodiversidade e a quantidade de carbono armazenado no ecossistema que ela tinha originalmente. De ordem prática, você vê quais ações do Congresso poderiam resultar nisso? Bom, por exemplo, a primeira delas é montar uma CPI para investigar o processo de ocupação desordenado que está ocorrendo na Amazônia. Tá? Inclusive, eu acho que teve um senador ou um deputado que conseguiu ter o número mínimo de... Acho que foi o Randolfo que conseguiu... A gente está fazendo um conjunto. Eu, inclusive, assinei, né, a criação da CPI. Eu acho que é uma CPMI, que é mista, Congresso e Câmara. Isso, exato. Eu tive a gente teve com o Randolfo semana passada, eu jantei com ele, com o Molon, Randolfo, Rodrigo Agostinho, a gente juntou um grupo, estava desenhando para a criação da CPMI. Exatamente. Então, quer dizer, esse é um primeiro instrumento, né? Porque, quer dizer, vai mostrar que o Congresso Nacional não está alheio a este processo de degradação ambiental do Brasil. Então, isso é uma mensagem muito importante, né? A segunda questão é realmente tentar frear o desmantelamento da legislação ambiental que está ocorrendo no país. Então isso também é fundamental de ser feito. Não é só sobre a Amazônia. Isso que está acontecendo em todas as áreas ambientais do país. Por exemplo, agrotóxicos. Né? Já foram 270 quase, né, liberados. Então, veja, isso tudo está acontecendo à margem do Congresso Nacional. E não pode ser assim. Eu aí botaria um ponto também, que é o seguinte: hoje a gente tem um orçamento impositivo, então eu acho que o Congresso garantir uma fatia justa e robusta para o orçamento de fiscalização ambiental, de controle ambiental, eu acho que é fundamental. Absolutamente fundamental num orçamento impositivo. Isso. E aí eu consegui a aprovação de uma emenda na comissão de mista de orçamento, foi aprovada eu apresentei, o relator acatou, aprovamos na comissão mista de orçamento, está indo para o plenário e vai ser aprovada no plenário, certamente, que é tornar incontingenciável as despesas com ciência e tecnologia. Então, isso, eu fiz. A gente não conseguiria, o governo não conseguiria contingenciar as despesas com fiscalização e acompanhamento ambiental, não poder contingenciar. Porque senão é isso que acontece, eles usam o artifício de um decreto de contingenciamento, colocam isso no meio. Então você contingenciar 100 milhões de uma pasta enorme, pode não significar nada. Você botar 100 milhões de um IBAMA, você para as atividades inteiras. O que eu percebo que tem acontecido muito é que no meu caso, estou ali na Câmara, a gente consegue estar acompanhando todo o debate, se posicionando. Toda semana a gente vê absurdos acontecendo e que passam como normal. As pessoas não se indignam, né? Tá faltando aquela capacidade de se indignar com o negócio. Isso é inadmissível. 100%. Então, eu acho que está faltando isso, coisas que você perceber que aquilo não é normal. O que está acontecendo é um tempo de exceção. E por isso que é fundamental, eu acho, esse movimento contínuo, tanto com a sociedade civil,
como com a academia. Acho que as salas de aula não podem tirar esses temas do centro do debate, então tem que estar crescendo e ver uma forma de canalizar isso, né? Agora, vocês aí têm um papel muito importante de aglutinar essas forças, né? Em vez de elas ficarem perdidas, atuando aqui, acolá, etc e tal, esse papel aglutinador é muito importante. Então, aquele evento que foi feito, por exemplo, aí na Câmara, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, né, de 5 de junho, que eu participei, o Marengo participou, Roberto Scheffer participou. Quer dizer, a gente tem que fazer essas coisas não só em datas especiais, mas, por exemplo, se vocês fizerem na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, por exemplo, entendeu? Uma convocação para que a gente possa falar dos danos que o aumento do desmatamento da Amazônia está fazendo para o Brasil, todos nós iremos com muito prazer. Vamos conversar aqui, ó. Sempre me contacta, porque veja bem, é obrigação da comunidade acadêmica dar o maior suporte possível para vocês. Entendi, com certeza. Vamos lá, vamos conversando. Obrigado, viu? Tá legal, obrigado a você, hein? Tchau, tchau. Valeu.